Fala pessoal, para encerrar a semana de gestão da LinkedIn, quem sabe, quem está acompanhando, está vendo que tem bastante conteúdo bacana para todo mundo aí. A gente vai trazer para vocês mais um webinar para fechar com chave de ouro, mais uma vez com convidados muito ilustres. Aqui quem acompanha os webinars LinkedIn sabe que a gente traz sempre convidados muito bons para trazer informação e conteúdo para vocês. No comecinho da semana, na segunda-feira, a gente começou essa semana de gestão com um webinar falando muito sobre compras e gestão de estoque. Dessa vez a gente está aqui para falar o que você precisa para saber trabalhar a gestão do seu estabelecimento. Também vamos falar de compra e estoque, mas a gente vai ser mais amplo. A gente vai falar sobre muito mais coisa. E, para começar, apresentando os convidados aqui, para você entender na prática, né, como é que funcionam os principais pontos da sua gestão, a gente traz a Bruna, do 0880 Sports Bar. Esse bar tem uma história maravilhosa que a Bruna vai apresentar para vocês daqui a pouquinho, que vai nos falar muito sobre o funcionamento da gestão dela e a operação no dia a dia. E a gente também tem o nosso outro convidado, que é o Ivan, do time de treinamentos aqui da LinkedIn. Ele que tem bastante experiência no mercado de sistemas para restaurantes e lida com clientes todos os dias. Então, ele sabe muito como é que funciona a gestão de vários restaurantes e está aqui para compartilhar um pouquinho dessa experiência com a gente. Sem mais delongas, vamos começar apresentando o pessoal aqui. Quem já acompanhou o webinar na LinkedIn sabe que a gente vai alterando as câmeras entre os convidados e com as perguntas que a gente vai direcionando. Primeiro, eu vou deixar aqui o Ivan se apresentar. Vou liberar a câmera dele. Bom, boa tarde a todos. Fala, Rodrigo. Ivan, fala da tua experiência para a galera. Tá me ouvindo bem aí? Perfeitamente. Legal. Bom, hoje eu coordeno a equipe de treinamentos da LinkedIn, né? Eu estou na área de food service já há 10 anos. Tive experiência em outras duas soft house, sistemas de gestão também. E antes de vir para a LinkedIn, eu trabalhei numa empresa de hardware, que faz toda a parte de redes, de instalações, enfim, é a parte que quase ninguém vê aí da operação, mas que é muito importante também e que agrega bastante valor ao nosso software também, né? A gente depende muito dos caras também, tá? Eu entrei na LinkedIn na área comercial e estou há 3 anos coordenando a equipe de treinamentos, onde o Rodrigo bem falou aí, a gente conversa com muitos, mas bastante gestores mesmo, gente que ensina pra gente todo dia. A gente dá treinamento da ferramenta, mas a gente aprende todo dia um pouquinho com cada um deles, né? E aí vou passar para vocês aí para você apresentar a Bruna. Isso aí. Então, vamos alterar, tá aí, tá apresentado o Ivan. Vamos apresentar a Bruna para a galera também. Olá, gente, tudo bem? Eu sou a Bruna e eu sou do 880 Sports Bar. Eu até estava comentando com os meninos que esse nome é por causa do meu marido. A gente veio com esse projeto no ano passado e um ano desenvolvendo projeto arquitetônico, marca, brand, tudo, e só faltava o nome. Não tinha conseguido definir o nome. E um dia o nosso consultor de brand falou: você é muito 880. E isso ficou. E pegou o nome, diz que a numerologia é ótima, então a gente acabou ficando com o nome 880 Sports Bar. Eu ajudo na gestão, faço a parte de compras, financeiro, essa parte que a gente depende muito do Ivan, do sistema da LinkedIn, que auxilia muito. E é isso, a gente também aprende todos os dias com o pessoal da LinkedIn, porque a gente ajusta todas as coisas necessárias para o negócio. Eu acho que nenhum negócio é igual ao outro. Cada um tem suas particularidades, suas coisas, então a gente consegue fazer esse ajuste com a LinkedIn, o que é muito legal. Boa tarde, vamos começar. Boa tarde. Ô, Bruna, dá um pouco mais para a galera que não conhece o 880 Sports Bar, o contexto, que tipo de bar que é, o modelo de negócio, a proposta. Eu sou suspeita para falar, né? Mas é o melhor Sports Bar de São Paulo. A gente veio com uma proposta totalmente diferente de tudo que tem em São Paulo hoje. São Paulo é uma cidade que, quando você conversa com estrangeiros, eles vão te falando, tem isso, tem aquilo, e eu nunca vi um bar assim.
Foi idealizado pelo Caio, pelo meu marido, e ele idealizou assim, um lugar onde as pessoas possam vir torcer não só pelo futebol, mas pelo beisebol, pelo futebol americano, basquete. Então, assim, é um lugar voltado para o esporte e para a cerveja. Então, hoje nós temos, assim, são 2 salões, a gente tem um salão térreo e um primeiro piso, onde a gente disponibiliza telões. Nós transmitimos todos os jogos, independente de onde ele vai passar, porque hoje está uma brincadeira isso, né? Um time vende para a Globo, o outro não vendeu para não sei quem, você transmite pela internet. Independente, a gente transmite todos os jogos, transmitimos NFL, NASCAR, tudo que a pessoa quiser ver, ela consegue assistir aqui, num ambiente muito legal. E a gente está com proposta agora de música ao vivo, né? Então, assim, para Higienópolis, quem está em São Paulo, a gente está num bairro super centralizado. Estamos aqui pertinho do Pacaembu, perto de coisas legais, mas com proposta totalmente diferente. Né? É um bairro tradicional que tem a proposta do Sport Bar, que é uma pegada nova para São Paulo, é uma pegada muito legal. Só vocês vindo, gente. Para quem quiser conhecer, no Instagram, @0880 Sports Bar. Estamos no Facebook. Então, a gente está nessas plataformas. Vocês conseguem visualizar pelo Google o trajeto mais rápido para chegar aqui. Venham conhecer a gente. Perfeito, é isso aí. Já seguindo com a Bruna, para abrir nossas rodadas de perguntas aqui. E já pegando um gancho no tema do outro webinar, a gente já passou sobre muito mais outras coisas aqui, mas vamos começar falando um pouquinho sobre compras. Então, Bruna, eu queria que tu contasse aqui para a galera como é que tu faz o seu processo de compras, quantos fornecedores você usa, como é que você pensa o processo, quais são os desafios? Olha, fala um pouquinho para a gente. Para vocês entenderem um pouco da nossa história, a gente veio de um ano, igual eu falei para vocês, de projetos, né? E a gente conseguiu abrir as portas no dia 6 de fevereiro de 2020. Quando abrimos as portas, na sequência veio a pandemia. Então, todo novo negócio, você precisa de uma calibragem, tanto da parte da cozinha, bar, para você até conseguir equalizar o sistema. Nem tudo que você lança no sistema antes da abertura é real. Essa parte do CMV, né? Existe o CMV teórico e o real. Na teoria, tudo funciona muito bem, mas quando você abre as portas, principalmente em meio a uma pandemia, você tem que colocar algumas coisas como prioridade. Então, o que nós fizemos? No projeto, seria um bar com a alta gastronomia. Essa foi a primeira decisão do Caio ao solicitar a alteração do cardápio. Vamos enxugar o cardápio, assim a gente consegue reduzir o montante de capital de giro para você ter compras reduzidas e, consequentemente, diminuir um pouco as despesas. E assim a gente fez e deu muito certo, porque no meio de uma crise, a gente trouxe para o nosso cardápio o espetinho, que é uma coisa que não tinha aqui na região, e agradou muito. E a gente reduziu o custo, reduziu o preço final, e isso fez a gente abrir a cabeça para outras questões, que é agregar o valor, né, um valor menor para uma região que é cara. Isso fez com que a gente reduzisse muito essa parte de compra. Hoje eu tenho 3 fornecedores de cada item. Vamos colocar assim, eu tenho 3 fornecedores de secos, 3 fornecedores de proteína, 3 de bebidas, porque eu tenho aqui a gente trabalha com chopp artesanal. Então, a gente trabalha com fábricas de chopp artesanal. E essas fábricas oscilam muito o preço. Então, a gente vai tentando adequar mais ou menos a quem tem uma proposta melhor. Né? A proposta comercial, ela sempre tem um peso melhor. Porque as empresas vieram numa sequência de aumentar o preço semanalmente. Todos os fornecedores, todos, sem exceção. Desde proteína, secos, insumos variados. E a gente está segurando isso. O que elevou o nosso CMV, mas está segurando um pouco a clientela. Então, é um momento que eu acho que a redução é importantíssima. Você reduzir
Não adianta você querer... Aqui a gente tem uma operação pequena, tá? Não é uma operação que eu vou te falar, eu consigo comprar da JBS a proteína, porque a JBS me exige 10 caixas de cada no mínimo. Se eu for comprar 10 tipos de proteína, eu tenho que comprar 10 caixas de cada tipo. Eu não tenho esse porte ainda para comportar esse tipo de compra. Mas a gente consegue jogar o preço da JBS e negociar com os nossos fornecedores. Isso eu acho que é o mais importante. Tem que ser bem estratégico, prazo, né? Negociar prazo, porque na pandemia, os fornecedores, eles foram muito na contramão. Eles subiram o preço, entendo, claro, o dólar disparado, tudo elevando o preço, mas eles retiveram o crédito que você já tinha. Então, alguns fornecedores, eu tinha ali nota faturada com 28 e 45 dias. Hoje eu tenho com 14. Então, eles não te dão mais a credibilidade de trabalhar com prazo. São pouquíssimos os fornecedores que fazem isso hoje, né? Então, a gente mantém, lógico, quem faz isso. Às vezes dá uma diferença no preço de centavos, mas você consegue, pelo menos, trabalhar o produto daquele fornecedor, né? E isso eu acho que é o mais importante. Sempre cotação, brigar no preço, brigar no prazo. E aqueles que não admitem prazo, tem alguns que não admitem, é brigar por desconto à vista, né? É o caso das fábricas de cerveja hoje. Elas tiveram uma redução grande. Se a gente tinha no começo do ano aí, vamos colocar 1.000 fábricas em São Paulo, hoje você tem 200 fábricas. Então, disparou o preço. A maioria dos insumos da fabricação de cerveja são cotados em dólar. Então, isso altera muito, né? E impacta direto na operação aqui. E você tem alguma dúvida? Essa parte de compras a gente consegue gerenciar também com a Linked, né? Não sei se todo mundo que está na sala trabalha com a Linked Gourmet, mas eu consigo puxar meu estoque. Toda vez que você cadastra um produto, você cadastra o seu estoque máximo e mínimo. Então, às vezes, você consegue pegar até algumas falhas operacionais com base na lista de compra da Linked. Quando eu puxo a lista de compra, ela já me dá todos os produtos que estão acabando. Isso otimiza muito meu tempo. Eu não preciso, eu só confiro. Quando as equipes da cozinha, do bar, me passam as relações de compra, eu só bato com o sistema, vejo, realmente isso. Ou às vezes dá uma diferença, eu vou cobrar de quem está dando diferença. Tem que comprar determinado insumo. Não, aqui no sistema tá que eu ainda tenho 10 quilos desse insumo, como você está me pedindo para comprar. Então, isso é muito bom para equalizar as compras, para você reduzir seu tempo, o tempo gasto, né, para fazer tudo isso. E ele te dá pronto, o sistema te dá pronto. Se você conseguir fazer essa organização, essa calibragem com a cozinha, com o bar, das fichas técnicas todas lançadas corretamente no sistema, o trabalho reduz muito. Fica bem, bem fácil de fazer. Com certeza. Comprar bem e saber fazer a gestão de uma forma decente, ele te traz uma grande economia que, ainda mais, já é importante para o restaurante ter vida longa em qualquer cenário. No cenário de pandemia, a importância disso fica ainda mais relevante, né? Bruno, vou passar uma perguntinha agora para o Ivan. Vou tirar tua câmera rapidinho, daqui a pouco eu volto contigo. Tá bom. Voltamos aí. Agora eu queria entender contigo, Ivan, com toda a experiência que tu tem, falando com os nossos clientes e já do mercado de sistemas que tu tinha antes, que tu já interagia com outros clientes antes de chegar na LinkedIn, toda a tua experiência, que tu é um consultor para a gente aqui, até para desenvolvimento de produtos, de como a gente consegue se aprimorar sempre. E fala um pouco da importância das compras para uma boa gestão do estabelecimento. Bom, como a gente viu até na segunda-feira com a Flock e o Polite, né, as compras elas são uma das atividades mais importantes, né, de uma gestão de um bar e restaurante, né. Como a gente viu na segunda-feira com a Flock, com o Polite, a webinar foi focada basicamente em compras e é um dos é o começo de tudo. A gente costuma dizer que você não ganha dinheiro na venda, você ganha dinheiro na compra, tá? Isso parece até meio estranho de se dizer, que você ganha dinheiro na compra, mas é bem isso mesmo. Você ganha dinheiro comprando bem, comprando o necessário, como disse a Bruna, ela enxugou
o cardápio dela para comprar menos. E realmente, se você vê que você tem um cardápio muito extenso e você não vende aqueles produtos, você tem que melhorar, você tem que enxugar esse cardápio, comprar menos, comprar o necessário, comprar com qualidade, ter prazos, acertar prazos com fornecedores, ter bons fornecedores e ter vários fornecedores, cotar muito, né? Como o Luigi falou, você tem que cotar bastante. O ideal seria cotar com 10 caras, mas pela dinâmica de um bar e restaurante, é impossível você fazer isso sempre, né? Mas é muito, muito importante você pegar alguns prazos determinados, falar, a cada 15 dias eu vou rever todos os meus fornecedores, vou chamar a galera aqui, vou conversar. Isso tudo é muito importante, porque é bem isso, é na compra que a gente ganha dinheiro, né? Uma compra bem feita, ela vai te dar uma margem de lucro melhor, porque nem sempre você pode jogar uma margem de lucro, primeiro pela região que você está, pelos concorrentes. Então isso acaba taxando o teu preço de venda, e se você não tiver um bom custo desse produto, você perde dinheiro, tá? A parte de vendas é a parte natural do restaurante, né? Tipo, é a parte que vai sem a pessoa ter que pensar muito, é o básico, todo mundo sabe. O que diferencia quem consegue ter uma receita maior, um lucro maior e ser mais sustentável, realmente é a parte da compra, fazendo compras inteligentes, como o Ivan falou, com negociação, prazos, fornecedores que você possa confiar na entrega e na qualidade dos produtos, que eles vão entregar nos prazos também. Então, tudo isso tem que ser considerado. Ivan, agora eu gostaria que você contasse um pouco da importância de um bom controle de recebimento e armazenagem, que é muito ligado com a parte do estoque de maneira geral. Porque, tipo, o que é mais necessário para a gente poder trabalhar bem esses dois pontos? Legal. A Bruna até citou um pouco disso, né, na fala dela, de que ela controla, né, batendo a planilha dela com o que os caras mandam para ela comprar e tudo mais. E a compra, ela não termina quando você envia o pedido pro teu fornecedor, né? Ela tem um outro processo, que é o de você receber esse material e de você alocar esse material. Esse processo tem que estar bem fundamentado mesmo, tem que ser um processo que em pouco tempo se torne muito automático, tá? E assertivo, né? E o armazenamento desses produtos, eles têm que ser de uma maneira organizada, né? Lá na segunda-feira, o pessoal que participou, que está aqui, vai lembrar que o Politi falou que se dava mal lá no hotel, quando ele ia buscar as coisas, estava no A e o que ele estava procurando estava no Z. Então é meio por aí. Então você tem que saber organizar ali o teu estoque como se fosse uma prateleirazinha de cabeça mesmo, e aonde você vai saber que tem tudo que você precisa tá ali de maneira fácil. E isso não é só você, é claro, o administrador, tem que ser a equipe, o geral. Então a engrenagem, ela tem que funcionar direitinho, você tem que criar processos, e dentro desses processos o recebimento e como eu vou guardar esses produtos, principalmente por periodicidade, para não passar do vencimento, eu tô com produtos a mais ou faltando, e aí produtos faltando, eu vou ter que ir para o mercado para comprar. Também, né? E eu, assim, a limpeza é fundamental, né? A estrutura, a higienização, ainda mais hoje, muitas outras normas estão vindo bem pesadas de vigilância sanitária, né? Então tudo isso conta também. Então é muito importante se preocupar com isso. A compra, ela vai lá pro cara, pro fornecedor, entregou, e ela continua mais aí dentro. Tem mais um processinho até aquilo ali virar um produto de estoque mesmo. Show de bola, Ivan. Eu vou migrar aqui para a Bruna para fazer uma outra pergunta para ela. Te licença para desligar a tua câmera. Só falando, pessoal, que se vocês tiverem algumas dúvidas, tiverem alguns assuntos de gestão que vocês queiram pontuar, coisas do dia a dia de vocês, isso aqui é aberto, põe no chat para a pergunta aí que a gente vai buscar responder da melhor forma também. A mesma pergunta que eu fiz para o Ivan acaba servindo mais para você, também é sobre armazenagem, né, tipo, recebimento e armazenagem. Eu queria saber, tipo, tu já falou um pouco de como você trabalha isso, mas eu queria saber quais dificuldades você enxerga nesse ponto no dia a dia da sua operação, e de repente alguns aprendizados que tu teve desde que tu começou a trabalhar com isso, que você pode dar de dicas para o pessoal.
Quando a gente abriu, isso no projeto, quando você faz o projeto da cozinha em si e do bar, você já vem com a empresa especializada que faz toda a parte de refrigeração. Então, os freezers são predestinados para cada função, o estoque seco e o estoque refrigerado. Quando veio a pandemia, infelizmente a gente tem que citar essa pandemia o tempo todo. Tudo mudou, porque você tinha certas... todos nós que trabalhamos com restaurante, a gente precisa ter um RT, que é um nutricionista, que é um responsável técnico, que auxilia muito nessa parte de armazenagem. A pessoa vem, a gente aqui tem uma empresa que auxilia a gente, e eles vêm e verificam tudo que está de forma inadequada. Por exemplo, às vezes colocaram no refrigerador legume com um molho pronto, por mais que esteja lacrado, não pode, e essas normas, toda essa parte é a nutricionista que nos passa. E veio complicar ainda mais, porque com esse protocolo de retomada do comércio, eles assim, tornaram coisas totalmente absurdas ali na parte de armazenagem. Você não pode ter determinados alimentos por mais de 30 dias. Se ele foi aberto, você tem que simplesmente... não vendeu, isso aí é com você, é prejuízo. Você tem que lançar como prejuízo, como perca, porque você não pode permanecer com o alimento ali. Se ele foi aberto, por mais que esteja no prazo de validade, encerrou o assunto. Você não pode ter mais ketchup, maionese, essas coisas em cima de mesa. Você não pode ter nenhum tipo de vidro na mesa mais. Os guardanapos tiveram que ser lacrados. Então, isso tudo influencia. Então, essa parte de armazenagem é uma parte extremamente complicada que você tem que contar muito com a sua equipe, com o bom senso da sua equipe. Hoje mesmo veio uma pessoa da cozinha e falou, olha, isso aqui estava aberto, não está legal, e a gente, não, tem que dispensar. Mas se tivesse guardado da maneira adequada, não estaria dessa forma. Então, você tem que contar muito com a sua equipe, isso tem que estar muito bem alinhado e muito bem desenhado, porque às vezes um produto que ele demoraria ali 30 dias, vamos colocar, lacrado, na refrigeração adequada, na temperatura adequada, você tem ali uma perca muito grande, porque você reduz para 15 dias, 10 dias. Não durou o produto não está bom, você tem que dispensar ele imediatamente. Você não pode ficar mais com aquilo. Então, essa parte de armazenagem, ela é tensa. Eu brinquei até quando os meninos me mandaram os pontos que a gente ia conversar, eu falei, vocês pegaram nos pontos que são primordiais e que são extremamente complicados, porque cada alimento armazena de uma forma. Você tem o alface, que é um alimento, vamos colocar o exemplo do alface, ele é super frágil, ele não aguenta mais de 2 dias, então isso envolve a compra, porque você tem que ter um fornecedor que entregue no seu local dia sim, dia não. Porque você não pode ficar com aquele produto mais tempo do que, vamos supor, o alface 2 dias. Em 2 dias ele resseca e estraga, não tem jeito. Então, isso tudo, uma coisa está muito vinculada à outra, né? E é importante sempre a equipe, né? Nós vamos falar lá na frente, mas nesse ponto do armazenamento, você tem que ter os equipamentos adequados. Como eu te disse, no projeto já vem, cada refrigerador vem com um predestinado, né? Cada um tem uma função e você tem que contar com a sua equipe para fazer a higienização correta, fazer a armazenagem, tudo embaladinho da forma correta e guardar isso para durar o máximo de tempo. Saber a forma de armazenar para estender ao máximo a usabilidade do produto, né, no caso. Isso, se ele dura 60 dias, quando a gente faz o planejamento financeiro para a próxima compra, você já coloca que aquilo ali tem que durar aquele prazo. Então, se tiver falha no armazenamento, impacta na sua próxima compra, porque você vai ter que antecipar a compra. Por isso que eu te falei que o sistema é muito importante nessa parte. Ele te dá esse provisionamento. Se você não utilizou e você tem aquele produto em estoque, ele não podia simplesmente ter sido descartado em função do armazenamento. Perfeito. Bruna, agora sobre outro ponto. A gente já falou de estoque, a gente já falou de armazenagem. Agora eu queria saber como é que você pensa o seu processo de produção.
Você passa a ficha técnica, que é uma das coisas que a gente tem também para facilitar o controle. Você pensa na finalização, como funciona de maneira geral a produção do seu estabelecimento? Como é que funciona? Aqui, a gente, igual eu te falei, a gente está ainda num período de calibragem, porque a gente não tem 6 meses de operação ainda. Mas hoje eu bato muito pé, porque às vezes você bate de frente com o seu chefe. E o chefe é quem determina as regras da cozinha. E eu não altero mais nada enquanto não vem a ficha técnica. Porque o que eu faço primeiro? Eu lanço a ficha técnica no sistema, eu faço a cotação de preço de todos os insumos, eu lanço primeiro no sistema para verificar se eu vou conseguir ter um preço de venda adequado. Porque na região que eu tenho um restaurante do lado do outro, eu não posso pôr os preços muito diferenciados, senão não vende, não adianta. Então, eu faço agora, sempre a gente faz assim, primeiro a ficha técnica, depois a gente testa um prato, testa um drink, testa alguma coisa, mas o primordial é a ficha técnica estar lançada no sistema para a gente conseguir, se a gente vai ter um CMV adequado. Eu brinco muito com meu marido, a gente tem que estar sempre o CMV perfeito, que seria o teórico, abaixo de 20 em todos os produtos. Mas a gente tem um real que a gente tenta manter entre 30 e 40, mas tem produtos que não tem como, porque o mercado te impõe um preço menor. Então você não consegue manter seu CMV nesse patamar. Mas a gente trabalha sim com ficha técnica, isso é uma coisa que a gente bate muito de frente com a cozinha, porque você tem o pessoal na cozinha, eles querem, às vezes a casa tá cheia e a produção já tá ali pré-pronta, mas você tem que parar um dia, vamos colocar 1 ou 2 dias para fazer essa produção, tem a ficha técnica, mas a gente tem uma pessoa que faz essa produção, que é o chefe, o nosso chefe hoje, faz toda a produção, e ele já deixa pré-determinado, tudo pesado, tudo porcionado, só a finalização que é feita na hora. Então, isso nos adianta, isso diminuiu bastante as percas que a gente tinha no começo, e a gente está tentando calibrar ainda, né? Mas estamos no caminho certo, espero. Perfeito. Para quem não sabe aí que está assistindo o que é ficha técnica, só para dar um pouco mais de contexto, porque não é uma prática que todo mundo usa no mercado, né? Apesar de ser uma coisa muito eficiente, a ficha técnica nada mais é do que fazer um detalhamento de todos os ingredientes, todos os insumos que fazem parte daquele prato que você está desenvolvendo, que você vai vender, em porções pré-determinadas, e a partir disso você consegue fazer um débito do teu estoque de uma forma muito mais precisa. Dessa forma você tem economia de insumos, você não tem desperdício, e ao mesmo tempo, e por consequência, você gasta menos dinheiro, né? Você consegue tirar o máximo daquilo que você está querendo entregar, tem um controle melhor. A ficha técnica é realmente um recurso muito interessante para quem quer gerir bem o seu restaurante, ter um controle dos seus insumos. E a Linked auxilia nisso também, viu, Rodrigo? Porque a gente coloca lá para não dar, no começo dava muita diferença do meu estoque real para o estoque teórico. Hoje, quando a gente vai lançar as fichas técnicas, a gente já lança com 10% de margem de perca. Porque aí, na hora de bater o estoque real com o teórico, não dá tanta diferença. Então, fica muito equilibrado. Então, eu consigo fazer a minha lista de compra de uma maneira mais simples. Aí a experiência da Bruna que desenha exatamente o que é que a ficha técnica pode trazer de valor para o seu estabelecimento. Vou voltar agora para o nosso Dom Ivan, já volto contigo, Bruno, só um instante. Agora eu queria que tu falasse para o pessoal a importância de uma produção bem pensada, quais os fatores cruciais para trabalhar esse ponto bem. Pode usar exemplos também, tipo, evidentemente sem citar nome de vários restaurantes, mas se tiver algum exemplo para citar, para tornar mais tangível para a galera, manda bala. Não, legal. É legal ouvir da Bruna aí toda essa parte que ela faz a ficha técnica e tudo mais. Assim, cada operação no food service, ela tem uma particularidade. Como a Bruna disse aí agora há pouco, nenhum negócio é igual ao outro. Tem algumas vertentes, né? Tem as suas vertentes, tem os bares, tem lá
pizzarias, hamburguerias, e cada uma delas tem uma necessidade maior de produtos de preparo ou não, né? A grande maioria tem, é claro, mas algumas têm até uma necessidade maior para isso. Algumas elas congelam produtos que foram produzidos lá dentro e vão consumindo ao longo do tempo, né? Dentro da validade, é claro. E para isso, tanto para aqueles pratos por demanda que são feitos ali na hora, que o preparo é todo ali mesmo, quanto para esses pré-preparos que já tem uma elaboração maior, né? A ficha técnica, a ficha de produção disso é importantíssimo. Você decopar o seu prato, saber quanto que vai de insumos naquele prato, você consegue precificar, né, esse prato, saber quanto custa para você, você consegue colocar lá o seu preço de venda, né? Como a Bruna citou também, nem sempre você consegue colocar o que deveria por conta de concorrência, mas isso é fundamental, e é fundamental você saber qual é o CMV real mesmo desses produtos, que vão alterar bastante de acordo com as suas compras, o custo dos insumos que sobe, etc., né? Mas se você não tiver bem alinhado, e como a Bruna disse, se você tiver, principalmente, não tiver a galera engajada e trabalhando junto para fazer acontecer direitinho como está na ficha técnica, isso é muito difícil, é um grande desafio, fica complicado você ter os controles. O controle total 100% é muito difícil, tem produtos que você acaba perdendo demais, por conta de qualidade que o fornecedor entregou, uma série de fatores. São fatores externos que te impactam bastante também, né? E os fatores internos, né? A mão de obra, uma série de coisas. Mas se você tem essa ficha de produção, se você sabe quanto você vai usar numa bolinha para virar pizza, por exemplo, e você tem aquilo ali tudo muito regrado, em tempos você pode determinar 15 dias, 30 dias, mas você pode olhar para isso, para o seu estoque, você vai ter o inventário, você vai bater, e você vai começar a enxergar ao longo do tempo, né, uma linha que você faz, né, de desperdício, uma linha de assertividade, enfim, tudo que a ficha técnica pode trazer para você em termos de controle, tá? É muito importante. Não são todos os estabelecimentos que fazem, alguns nem têm condições de fazer, por exemplo, o self-service, né, os buffets da vida, né, para eles é muito difícil. Esses caras têm um desafio maior daí, ainda. Né? Oi? Teria que fazer do recheio ainda, mas ainda assim, tipo, tem que ser uma coisa muito bem controlada para ser aplicável à ficha técnica, né? Esse modelo de negócio realmente é meio tricky. O desafio deles é maior ainda, né? O desafio deles é muito maior, porque eles não conseguem ter a ficha técnica. Pra você ter uma ideia da importância que é a ficha técnica para um restaurante que pode fazer e não faz, tem cara que não faz. Se o cara lá do quilo conseguir uma maneira de fazer a ficha dele, ele vai querer fazer porque ele sabe que ele joga muita comida fora. E se ele jogar comida fora, o cara não sobrevive muito tempo. Bem colocado, Ivan. Ivan, tem uma pergunta aqui da plateia. A Fernanda está perguntando se a finalização é tão importante quanto a produção. Sim, claro. Quando você tem os produtos pré-prontos lá e tudo mais, você não quer dizer que eles estão ali e você vai evitar o desperdício também na hora da finalização, né? Você tem desperdício em finalização também, você tem erro de mão ali, sei lá, uma quantidade a mais, enfim, a finalização desses produtos e outra também, né? Aí na finalização entra toda a parte da arte mesmo, do cara cozinhar, da mão do chefe de cozinha, do encantamento. Então, ela é tão importante quanto todos os outros processos. E ela é tão criteriosa quanto os outros processos também, porque é na correria, é ali
o cliente está esperando o prato. Então, eu costumo dizer que o bar, o restaurante, você tem lá a indústria, que é a cozinha, né? E você tem o produto, o consumidor final ali no mesmo lugar, né? O cara está esperando e é algo que você tem que fazer na hora. É realmente um desafio que, para quem não vive esse mundo, não faz ideia do quão é tenso, do quão é trabalhoso e quem sabe levar isso, cara, é uma arte mesmo. Boa. Ivan, espero que a Fernanda aqui a gente tenha respondido a pergunta. Ivan, agora, tu falou dos funcionários, agora há pouco, né, que é importante a participação dos funcionários para fazer a ficha técnica valer a pena. Vamos seguir falando um pouco dos funcionários agora. De nada aí, Fernanda. Vamos seguir falando um pouco agora dos funcionários e eu queria saber, a gente sabe que é importante ter um bom atendimento, um bom relacionamento com o cliente é fundamental. Inclusive, quem quiser acompanhar, tem um vídeo no YouTube da Linked, que a gente faz um vídeo de conteúdos, a linha Linked Notes, que fala sobre os funcionários como embaixadores da marca, que bate nessa tecla também e desmembra um pouco isso. Mas eu queria que tu falasse aqui pra gente. Ivan, quais são as boas práticas e qual a importância de um bom serviço no conteúdo, assim, para tu ter lucro mesmo, para tu ter um bom relacionamento com o cliente, fidelização, essas coisas? Isso são aquelas pecinhas da engrenagem que vão se ajustando, né? A parte da compra é muito importante, mas nada acontece sem a mão de obra, né? Nada vai para frente sem uma mão de obra qualificada, uma mão de obra bem treinada, e como o restaurante ele é um negócio que tem dentro dele, eu costumo dizer que dentro do restaurante tem 3 negócios lá dentro, né? Você tem a indústria, que é a cozinha, né? Você tem o comércio, que é ali o salão, o delivery, o balcão, né? Que o pessoal está atendendo ali, e você tem o administrativo, que faz toda essa parte que está por trás, o back mesmo, que é a compras, o marketing, etc., está tudo ali no administrativo. Então são 3 áreas, né, que precisam estar muito antenadas, muito ligadas uma à outra, tem que ter muita afinidade, e tem uma coisa que é muito importante, é falar a mesma língua, trabalhar para o cliente dele, né, sempre trabalhar para o cliente dele. O pessoal de salão ele tem que ser muito bem treinado, constantemente fazer reuniões, e não só de reunião de puxar a orelha, reunião de parabenizar, reunião premiar a galera. Tem muitos empresários que eu conheço que eles têm lá a taxa de serviço, por exemplo, eles dividem entre todo mundo, eles dividem entre salão, dividem entre cozinha, então tudo isso faz parte de um conjunto que, se não tiver bem organizado, não anda, tá? Então são 3 peças muito legais. E o atendimento ao público parece ser o mais importante, ok? Mas se na cozinha a galera não estiver mandando bem, a qualidade da comida não vai bem. Se a galera não estiver comprando bem, você está perdendo dinheiro. Então tudo é um ciclo, né? Vai na rodinha ali e vai fechar sempre aquele ciclo, tá? A gente da Linked costuma dizer que a gente tem nossas áreas aqui também, e pensando como uma empresa fora dessa realidade do food service, a gente costuma dizer e a gente tem isso na nossa prática, que a gente tem que jogar junto. E dentro do restaurante, se os caras não jogarem junto com você, é gol contra, com certeza. Aí nisso a Bruna vai poder falar aí muito, mas muito melhor do que eu, e ela já até deu uma deixa aí de que ela falou que às vezes o chefe briga com ela. Eu vou aproveitar e vou passar aqui para a Bruna, então. Legal. Também, já retorno contigo. Aí essa parte vai ser legal ouvir da Bruna. Com certeza. Oi, Bruna. Voltamos para falar um pouco sobre funcionários, Bruna. E eu queria saber como é que você gerencia os seus funcionários, como você faz treinamentos, reuniões. Eu queria que você contasse um pouco como é que isso funciona. Por que isso é um ponto importante para o sucesso do seu estabelecimento, do 880 Sports Bar? Isso é o grande, a gente conversou até ontem sobre isso, é o grande calcanhar de Aquiles, acho que de todos os restaurantes. Todo mundo que eu converso tem a mesma preocupação e a mesma dificuldade.
como o Ivan falou, as equipes têm que estar muito engajadas. Eles têm que falar a mesma língua e nem sempre as pessoas estão num dia legal. Às vezes, um que não está num dia legal, ele consegue desestruturar toda a equipe. Aí vem o papel do gestor. Olha, gente, não é assim que funciona. Aí eu costumo brincar muito aqui com o pessoal. Falo, gente, imagina que vocês estão no espetáculo do circo. É um grande circo de Solé esse aqui. E o público é o cliente. Ele não quer saber o que está acontecendo nos bastidores. Ele não pode ser impactado por isso. O espetáculo sempre tem que continuar para que o cliente não sinta nenhum tipo de reflexo de qualquer alteração que eu tenha na operação. Então, se o funcionário está de mau humor, se o funcionário teve um problema naquele dia, isso não pode, de maneira nenhuma, chegar no cliente. Então, a retaguarda aqui tem que estar muito bem alinhada. Às vezes, eu brinco com o pessoal da LinkedIn. Eu acho que eu conheço todo mundo do suporte de tanto que eu ligo lá. Às vezes, eu passo horas com o pessoal da LinkedIn no telefone. Porque nem sempre você identifica um erro aqui na retaguarda. Eu estou com a retaguarda aberta, mas o erro vai lá na conta para o cliente. Então, eu preciso consertar o erro antes que volte para atingir um outro cliente. Então, eu tenho que fazer isso tudo sem ninguém perceber. Então, você liga no suporte e faz, gente, sincroniza rapidão para mim, porque o cliente está na mesa e tudo. Essas coisas não podem impactar a operação. E o seu chefe tem que falar a mesma, a briga que é sempre do marketing, do comercial, do chefe com quem compra. Porque a gente olha preço, a gente olha qualidade. Então, às vezes, ele quer um item, que o mesmo item, só porque não é da marca X, custa metade do preço. Mas o chefe quer o da marca X. Então, esse tipo de coisa acontece demais e é uma dificuldade muito grande. E você tem que contar. Tem estratégico, né? E não adianta você ter a estratégia na cozinha e não ter estratégia no salão. Hoje eu até mandei um vídeo para a equipe aqui sobre venda, porque se eles não venderem o que a gente faz aqui atrás, a gente vai estar fazendo para ninguém. Então você corre aquele risco de perca muito grande. Então as suas compras, tudo é uma coisa emaranhada na outra. Não tem como, eu falo que é uma engrenagem de um relógio. O relógio, ele tem aquela engrenagem que um depende do outro, senão você não anda. Então, desde do atendimento excelente do manobrista que está lá na porta, por mais que seja uma empresa terceirizada, ele tem que atender bem o cliente, porque o atendimento começa lá, na hora que o cliente passou na porta. Todos os pontos de contato, né, com o cliente. Exatamente. O cliente, a primeira impressão é a que fica. Se você atende, se você recebe o seu cliente com um sorriso no rosto, falando, mostrando a casa, contando a história da casa e tudo, você tem ali no seu cliente uma fidelidade, porque ele toda vez que ele chegar no seu estabelecimento, ele vai se identificar com você, com a sua história, ele vai se sentir bem no lugar. Então, esse atendimento lá na porta é o primeiro contato que ele está tendo. Então, isso é muito importante, tão quanto a cozinha, tão quanto a retaguarda, os cumins, o serviço de cumim, gente, quando a gente começou, em fevereiro, eu mal sabia o que era cumim. Juro que eu fui perguntar para a consultora o que é um cumim. E hoje eu sei que tudo depende, essa parte de retaguarda, por mais que você tenha um elevador, você depende do cumim pegar a comida no elevador de forma rápida, eficiente, para que não chegue frio na mesa. Ele tem que descer da cozinha? Precisa na hora. Aqui a gente tem vários pisos, então eu preciso do elevador e do cumim. Mas eu acho que todo restaurante, ele precisa dessa comunicação dos funcionários. Perfeito. Inclusive no vídeo que a gente falou do LinkedIn Notes, lá no nosso canal do YouTube, a gente fala muito sobre isso mesmo. Os funcionários, eles são embaixadores da marca, né? E eles estão personificando a marca do seu restaurante em cada ponto de contato. Isso não só os atendentes, os manobristas, todo mundo que tem um contato. Então, é muito importante que todo mundo tenha a linguagem alinhada e a abordagem alinhada para passar aquilo que o seu restaurante quer passar. Exato. Tem uma pergunta aqui, Bruno, do Mário. Ele perguntou se ele deve ser amigo dos funcionários ou deve manter uma postura mais séria.
Mário, eu e o Caio, a gente tem um equilíbrio com relação a isso. Eu sou a mais dura, eu sou a que, como eu fecho a parte financeira e eu estou muito envolvida com todos os processos administrativos, eu sou mais dura. Então, ele já é mais amigo, né? Então, a gente tem um ponto de equilíbrio para não ficar nenhuma coisa só e nem outra. Então, eu sou a parte mais dura, a parte que desconta do salário, a parte que vai verificar. Eu tenho relatório de quebra. Quando você verifica estoque, os processos são todos muito interligados. Você tem que verificar o estoque e você tem que verificar a quantidade de quebra. Porque quando você faz o enxoval, isso tudo é muito caro. E isso é na fase de investimento e acaba que você tem que fazer reposição sempre. É uma fase que nunca acaba. Só que você tem que ter um limite de quebra, de tudo. Então, essa parte chata, essa parte mais burocrática, eu trato. E ele já é mais amigo, ele já escuta mais, ele já as partes legais são com ele. As partes mais gente boa, tudo com ele. A gente determinou um ponto de equilíbrio. Eu acho que nada que você faz a ferro e fogo é muito bom, né? Então, determinar um ponto de equilíbrio, que as pessoas não confundam, porque é um problema para quem mexe com restaurante, para quem mexe com bebida alcoólica. Você tem esse intermeio dos funcionários, mas achar um ponto de equilíbrio, sabe? Que não seja nem muito uma coisa, nem muito outra. Bruna, agora eu queria saber como é que funciona os preços dos seus produtos. A gente sabe que isso é um grande fator para estabelecer o lucro do estabelecimento. Então, como você calcula o valor de cada prato? A Fernanda fez uma pergunta aí com os treinamentos. Vou só responder ela aí antes, Rodrigo. Claro, deixa eu só mencionar para a galera então que está acompanhando. A Fernanda perguntou, como você faz os treinamentos com seus funcionários? É recorrente? Fernanda, deveria ser. Mas no meio da correria, porque a gente trabalha com escala de horário. Hoje a gente está com a equipe reduzida, tudo reduzido. A realidade do mundo hoje é essa, infelizmente. Então a gente trabalha com equipe reduzida, horário reduzido, capacidade reduzida. Era muito interessante se a gente conseguisse fazer esses treinamentos de forma contínua. Então hoje a gente tenta otimizar um pouco o tempo através de grupos no WhatsApp, que a gente manda alguma coisa interessante, manda algum material legal, mas a gente procura fazer sim, pelo menos uma vez no mês, esse treinamento, tá? Eles tiveram treinamento, quando eles são contratados, eles têm um treinamento, a gente fez uma cartilha, como se fosse como que eu vou te explicar? Umas normas gerais de comportamento, de higiene, que atendem essas regras do protocolo de retomada, né? Então, a gente tenta ir trabalhando isso de uma forma muito dinâmica, porque não dá tempo. Eu vou te falar por nós, que aqui a gente se programa, por exemplo, hoje o horário foi programado de acordo com a chuva, porque está chovendo em São Paulo desde de manhã. E a gente tem varanda, então a gente tenta se programar mais ou menos nisso. Meia hora antes do horário programado, eu já tinha cliente dentro do salão. Então, eu corri, o Caio correu, a gente foi lá, fez o drink para o cliente, mas assim, a ideia é sim ter treinamento constante, você puxar a equipe para o seu lado e falar, se a gente não tiver junto nessa, não sai do lugar, né? Mas é essa a ideia, mas na prática é um pouco diferente, é um pouco corrido para você conseguir fazer isso. Os treinamentos, eles têm um papel importante também na parte da motivação do funcionário, né? Porque a partir do momento que tu está treinando o funcionário, tu está mostrando que você está investindo nele e que isso vai ser bom para ele profissional, independente de onde ele trabalha. É evidente que a gente quer que eles continuem sempre trabalhando no nosso restaurante, mas... Só mais um detalhezinho que sobre as parcerias, os fornecedores que você tem. Eu tenho aqui vários parceiros. Eu não vou citar o nome, mas se alguém quiser depois, me chama no privado que eu mando. Tem vários parceiros, por exemplo, eu tenho um parceiro de bebida que me fornece, para minha brigada de bar, o treinamento de bartender. Toda novidade que tem, eles acompanham as novidades da Europa, por exemplo. Teve uma novidade na Europa com a bebida X, ele traz o treinamento para o Brasil e ele me oferece isso para a brigada inteiramente grátis. Então,
você precisa ter o quê? Funcionários engajados que se interessem, porque normalmente esses treinamentos são fora do horário de expediente. E os seus parceiros, os seus fornecedores, você tem que cobrar isso deles. Isso é uma moeda de troca. Eu vou trabalhar com o seu produto, mas você treina a minha equipe para vender o seu produto. Porque se eu não vender, eu não compro mais. Então, isso é muito importante. Você manter esse contato muito firme mesmo com os fornecedores, porque a maioria deles vai te proporcionar isso. Vai fazer esse treinamento com a sua equipe. Hoje está sendo a maioria das empresas estão trabalhando com treinamentos online. E eles disponibilizam isso para a nossa brigada. E isso é muito importante, né? Você não tem um custo para treinar a sua equipe. E, Bruna, agora vamos fazer a pergunta sobre o preço aí para falar para a galera. Como a gente estava falando, agora, os preços são muito importantes para estabelecer o fator do lucro do estabelecimento. Então, eu queria saber, queria que explicasse para a galera como é que você calcula o valor de cada prato. Para calcular o preço, o primeiro preço do produto que eu tenho, eu uso a Linked. A Linked é minha fiel escudeira. Eu lanço toda a ficha técnica e passo um valor razoável naquela proporção de CMV entre 30% e 40%. Que não é o ideal, mas é o que está perto do ideal. Então, eu lanço a ficha técnica e ele me dá ali uma margem razoável. Eu tenho o meu imposto aqui, provavelmente é diferente da maioria dos restaurantes, porque a gente trabalha com presumido hoje. Então, isso impacta no meu preço. Por quê? O meu CMV acaba aumentando porque só de imposto eu tenho uma média ali de 32%. Então, eu preciso colocar isso no meu cálculo, a ficha técnica e a disponibilidade de produto que eu tenho no mercado. Existem insumos que São Paulo do tamanho que é, o Brasil do tamanho que é, às vezes eu tenho um fornecedor desse insumo, então eu não tenho como fugir. Às vezes é um detalhezinho, uma coisinha, mas que vai no prato e que impacta o preço dele todo. Então eu sento muito com o chefe, tá? Quando eu vejo que o preço tá por causa de um insumo ou outro que disparou, eu faço alguns ajustes com a cozinha. A gente senta, fala, olha, o preço disso aqui não dá para ficar assim, vamos ver se a gente substitui. Vamos supor, pupunha por palmito pupunha, que é um produto extremamente caro. Vamos ver se a gente substitui por outra coisa, por uma berinjela. Vamos ver se cabe no prato, se fica bom. Então, tudo isso é importante na hora de você fazer o preço. E você tem que olhar só a sua concorrência. Porque aqui nós estamos num lugar que chama Praça Vila Boim. Aqui tem um restaurante do lado do outro. Só que são restaurantes de alta gastronomia. Mas eu não posso colocar um preço maior que o deles, porque senão eu não vou vender. A pessoa, querendo ou não, ela vai falar, olha, a cerveja aqui é X, lá é menos, eu vou tomar lá então. E eu quero que meu cliente venha para tomar cerveja, comer um petisco, e assim ele vai agregando valor, vai subindo o meu ticket médio. Então, às vezes, você perde um pouco num produto, mas você compensa no outro. Tem itens que você tem uma margem muito boa, que dependem, inclusive, como acho que foi a Fernanda que perguntou lá atrás, não foi? Da importância do pré-preparo e da finalização. Tem produtos que a finalização é a cereja do bolo, que é tão importante quanto o preparo. E você tem um custo no preparo e você tem um custo na finalização. Tudo isso, estando na sua ficha técnica, você consegue ter um equilíbrio. Então, às vezes, você tem um produto que tem menos margem, outro produto você tem mais. Esses produtos com mais margem, você tem que incentivar a sua equipe a vender. Hoje, mais cedo, eu estava até conversando com o Caio sobre esses incentivos de equipe, né? Da gente trabalhar incentivos por produtos vendidos. Esse CMV entre 30 e 40, Mário, eu vou já responder a pergunta do Mário aqui. O Mário perguntou por que o CMV deve ficar entre 30% e 40%. O ideal é abaixo de 20%, só que você tem a concorrência. Quando extrapola 40% de CMV, você está com um custo muito alto de insumo e não está com preço adequado de venda. Então, o seu CMV vai lá para cima. Então, aí você precisa
ver a sua retaguarda, ver que insumo, essa diferença que eu te falei, às vezes um insumo, ele joga o seu preço lá para cima. Então, você conversando com o chefe ou com o bartender, a nossa bartender aqui, tem um drink que vai pitaia. Vou te dar o exemplo dessa pitaia, que são as interferências externas, né, que o Ivan falou mais cedo. Chove em São Paulo, o primeiro lugar que alaga é incrível, é o Ceasa. Então, vamos supor, a pitaia me custa R$150 uma caixa de pitaia. O Ceasa não me vende menos de uma caixa. Eu vou usar a pitaia em um drink, um só. Eu não posso fazer um ajuste e trocar a pitaia, que é um ingrediente extremamente caro, e tentar colocar um kiwi, uma outra fruta que seja não tão comum e que vá baratear o meu custo. Isso interfere no CMV. Porque se o seu CMV for quanto mais alto, você tem que entender que eles são inversamente proporcionais. Quanto maior o seu CMV, menor a sua margem de lucro. Esses números são primordiais. Então, se você tiver um CMV abaixo de 20, a sua margem de lucro é excelente. Ela está acima de 80, porque quanto mais você diminui o seu CMV, maior vai ser o seu lucro. E o CMV você vai trabalhando assim, justamente com o preço dos insumos e trabalhando ficha técnica. A gente estava com um dos pratos que a gente vende, estava com o CMV muito alto. Qual foi a estratégia da cozinha para diminuir? A gente tinha um filé com uma gramatura de 200 gramas. A redução de 200 gramas de filé mignon para 160 gramas de filé mignon. Já alterou o molho rôti trocado por um molho Dijon, que o rôti é muito mais caro que o Dijon. Então, esse tipo de alteração enquadra o seu CMV, diminui o seu CMV e aumenta a sua margem de lucro. Respondi, Mário? Conseguiu entender? Porque se ultrapassa 40%, o seu lucro vai ser mínimo do produto. Acho que a gente já pegou a pergunta, né, de como calcula o valor de cada prato. Tu deu uma noção aí que precisa envolver o CMV, fazer todo o cálculo. A ficha técnica, gente, é importantíssimo, importantíssimo. Eu bato muito o pé, porque às vezes a gente quer fazer um teste de um prato, você fica louco para experimentar, para ter o sabor do prato. Mas às vezes o custo que aquele prato vai ter é inviável. Você querendo ou não, você tem que pensar que o restaurante ele tem que te dar lucro. Se ele não der lucro, o negócio é inviável. Você tem toda uma despesa, você tem E as despesas do restaurante, as despesas de operação são muito altas. Hoje, você tem que usar guardanapo embalado, tudo tem que ser em sachê, o preço do sachê é absurdo, sachê disso, sachê de tudo que você for ter. Um temperinho você tem que ter de azeite, de vinagre, tudo isso aumentou muito o custo operacional. Então, você tem que pensar nisso. Se você sobe muito o seu CMV, você não paga o custo operacional da casa. Perfeito. Muito bem colocado, Bruno. Vou direcionar uma pergunta para o Ivan, já volto contigo de novo. Tá, joia. Queria agora, seguindo nessa linha aí de precificação, queria que tu falasse para o pessoal, com toda a tua experiência, qual que é a importância de precificar os pratos, né? Tipo, como funciona o CMV e como é importante acompanhar ele com frequência. Tá, legal. Bom, a Bruna mandou muito bem, mostrou aí definitivamente que ficha técnica, sem a ficha técnica você não anda. Isso é o princípio de tudo, né? Bom, criar os pratos, lanches de determinados bares e restaurantes, que nem eu falei lá atrás, chega a ser uma arte, né? Tem muitos pratos que são muito bem elaborados, e que nem a Bruna falou, às vezes dá vontade de chegar logo lá para experimentar, que é muito bom e tudo mais. Porém, não basta você levar só os custos, né, e jogar um markup em cima. Pegar e falar, meu custo é tanto, eu vou jogar X de markup. Não, tem muita coisa envolvida aí.
tem a localização de estabelecimento, que a Bruna falou, tem a concorrência, compras, né? E aí a gente vai voltar a falar lá, no mesma tecla, putz, é chato isso? Mas compras é importante pra caramba, né? Tem o processo, tem que ser muito bem estudado esse processo todo para você chegar no CMV, né? Que nem o Mário perguntou e a Bruna respondeu sobre o valor do CMV. Quanto mais alto o valor do CMV, é o custo da mercadoria que você está vendendo. Então, quanto maior for esse custo, menor vai ser a sua lucratividade e por consequência, se você tiver muitos produtos dentro do teu cardápio e todos eles ali tá com o CMV estourado, você não vai durar muito tempo. Isso é fato. E isso que a Bruna falou tem que se fazer mesmo. Você tem que incentivar os produtos que você tem melhor margem de lucro, incentivar mesmo pôr a galera para vender, engajar, fazer premiação para os caras. Isso funciona bem. E você descobrir qual que é o teu carro-chefe. Ó, e o meu carro-chefe é esse aqui. É o que a galera vem aqui e gosta. Esse carro-chefe, você tem que trabalhar muito bem o CMV dele. Porque é o cara que você vai mais vender, né? Seja lá o chopp, no caso da Bruna deve ser os artesanais, deve vender muito bem. É difícil fazer um bom CMV para os artesanais, como ela falou, oscila muito o preço, tem variação de dólar, tem muitas variantes aí no chopp artesanal. Então, às vezes, você tem que descontar em outras coisas, né? E aí você tem que partir para outros produtos que você... os alimentos que você manufatura lá dentro e que vão ser o teu carro-chefe. Então, é aí que você tem que apostar todas as fichas mesmo e fazer esse CMV ficar legal. E por que você tem que acompanhar? Porque vai ter a variação de custo. Sempre vai ter variação de custo. Conseguir o preço mais barato, ok, teu CMV vai diminuir, teu lucro vai subir. Porém, não é o que acontece. Na frequência, aí a Bruna pode até confirmar depois se você falar com ela, dificilmente teus custos vão cair. Vai estar sempre numa vertente para cima. E essa busca por comprar melhor, por ajustar esse CMV, ela tem que ser constante mesmo. Ela tem que ser semanal, você tem que estar de olho no teu CMV sempre. Não pode deixar para você ficar olhando o CMV mensalmente, porque um mês você pode perder muito dinheiro. A gestão envolve bastante dedicação, né, Ivan? Tipo, essa questão de tu não ter o conformismo, né? No caso de sempre procurar novos preços, dá trabalho pra caramba, mas à medida que tu vai ganhando isso, o retorno que isso traz pro seu negócio é muito substancial. É a mesma coisa para ficha técnica, que a ficha técnica dá trabalho. Tem muita gente que reclama de ficha técnica porque dá trabalho de descrever quais itens vão, qual que é a porção de cada item e controlar isso, como tu mesmo mencionou. Só que é alguma coisa que também traz muito retorno. Então, para tu ter um retorno bom no teu restaurante, você tem que gastar tempo. Ou se você não quer gastar tempo, pelo menos tenha alguém contratado que consiga fazer isso, especializado, que consiga desenvolver isso com primor. Exato. E o próprio sistema ajuda nisso, que é claro, hoje você tem restaurantes que trabalham muito o cardápio, mudam constantemente, mas se você já tiver isso previamente cadastrado, direitinho, previamente já feito a ficha técnica desses caras, você vai fazer um trabalho uma vez ali e não vai ter tanta frequência assim. O que você vai ter frequência é no controle, o ajuste, tá? Perfeito. Agora a gente vai falar de um assunto um pouco diferente, a gente vai falar sobre estratégia, que a gente já bateu em pontos estratégicos aqui em algumas etapas do webinar, mas, Ivan, eu queria saber como você vê a importância de uma boa estratégia de negócio, saber trabalhar o seu diferencial, que nem você já mencionou, e trabalhar bem ele, enxergar o valor que o cliente vê no seu estabelecimento e também ficar acompanhando o que está rolando no mercado, né? Ver o que o teu concorrente está fazendo de diferente e filtrar o que daquilo que é diferente serve para o teu estabelecimento. Legal. Como eu falei lá atrás, dentro do segmento de food, você tem muitas variantes, né? Muitas. Cada uma tem sua particularidade e seu desafio, tá? Muitos estabelecimentos são criados sem um plano de negócio. Os caras simplesmente não estudam, né? Os famosos 4 P's, né? Que é preço, ponto, principalmente ele não estuda a geolocalização, ele não faz um estudo geoeconômico ali da região dele para saber se ele pode entrar com produtos
numa certa faixa de preço, se vai dar certo isso. Isso tudo, tem muita gente que realmente não se prepara, né? Acaba vindo de outros ramos e entra uma grana, conhece uma outra pessoa aqui, cozinha muito bem, etc e tal. Tem várias histórias de sucesso que começaram assim também, tá? Não quer dizer que tá fadada ao fracasso, não é isso. Mas um bom plano de negócios é o início para tudo, né? Você planejar e você ir colocando em prática esse plano de negócio aos poucos, tentativa e erro, e ir testando e ir fazendo aos poucos o seu negócio andar, tá? Saber trabalhar o público também, né, Ivan? Tipo, a gente colocou, inclusive, no nonosso Instagram, quem segue @link de plataforma, muito provavelmente vocês se inscreveram no webinar por ele. A gente tem um vídeo da Consultoria Chimia, que é a nossa parceira também, que fala sobre isso, a importância de saber trabalhar o seu público, né? Saber moldar o seu restaurante para o seu público, né? Deu alguns exemplos, como, por exemplo, uma área infantil, de repente pratos infantis, se você tem um infantil ou família, né? Porque consegue atrair famílias assim, focando nos filhos. Se o seu público é mais de pessoas idosas, botar uma música mais calma no ambiente, comprovadamente alguma coisa que deixa mais amigável o ambiente para eles. Então, tem várias coisas que tu pode ir traçando de acordo com o perfil do seu público e agregando no seu restaurante, na sua estratégia, para tu conseguir vender mais. Sim, entender a persona do seu cliente, né? Trazer para a realidade do teu restaurante o que o teu cliente quer, né? É difícil, né? Você tem muitas variáveis, como eu falei. Uma outra coisa que aí a Bruna começou falando, e eu acho que vai ser interessantíssimo ouvir isso dela, que putz, Ivan, legal, ter um plano de negócios me salvou. Eu vou ter um plano de negócios aqui, vou contratar alguém para fazer um plano de negócios e vou dar certo e vou prosperar aqui. Não necessariamente. Tá aí a pandemia para mostrar que o plano às vezes você tem que olhar para o outro canto e falar, opa, vamos ver o que nós vamos fazer. A própria Bruna, ela tinha muito provavelmente um belo plano de negócio para executar e foi pega de surpresa pela pandemia, como ela disse. Então teve que fazer uma reviravolta. Muitos restaurantes de São Paulo não trabalhavam com delivery, né? Uns pelo formato, outros pelo tipo de comida que não é legal para vocês entregar. Tem algumas comidas que cara, não casa com um motoboy entregando, não tem jeito, né? E no meio da pandemia, quando veio o boom da pandemia, quem não correu pro delivery se deu mal. Muitos aí fecharam, né? O delivery salvou esses caras, muitos estabelecimentos. Por quê? E talvez nunca estava no plano de negócio do cara montar um delivery, porque ele tem um puta salão legal, ele é de repente um restaurante sofisticado, onde a experiência do cliente ir até lá, que é o que vale, não... A proposta, né, é diferente mesmo. A proposta é diferente, mas eu vi muitas webinars aí da galera dessa área, e eu vi muita gente no restaurante top correndo pro delivery, porque é o que ia sustentar os caras e é o que sustentou. Então, um dos desafios do delivery, né, é tu conseguir manter a qualidade do prato no salão. E tem muita gente que não queria se arriscar por esse ponto. Tem que escolher as embalagens certas para conservar, entregar os sabores, uma crocância. Isso leva tempo. Para você tem um restaurante bem sucedido. Para você levar ele para o delivery, você também tem que fazer um estudo de marca, de embalagens, de entrega. Tem uma série de coisas aí que você precisa fazer. E não deu tempo dos caras fazer. Vamos correr pro delivery. A gente viu na própria LinkedIn um número absurdo de gente que não trabalhava com o nosso módulo de delivery e que passaram a usar. Pegar integrações também. Exato. Plataformas que a gente tem integrações com as plataformas do mercado. E assim, o mercado vai mudar muito daqui para diante, né? É claro que, se Deus quiser, vamos voltar até aquela experiência do salão, que é única, né? Você poder sentar num bom restaurante,
uma música, um ambiente, o cheiro, tudo aquilo ali uma experiência de consumo diferente. É outra experiência, né? Realmente você poder um bom jantar, um bom almoço, um bom restaurante faz muita diferença. Mas muita coisa vai mudar, e dentre essas mudanças está o perfil do cliente, está a necessidade da entrega, enfim, muitas coisas que não estavam naquele plano de negócio do cara, mas que um cara que tem a visão já estava ali meio preparado, não para uma pandemia, mas estava preparado se ele precisasse mudar o negócio dele da noite para o dia. E eu vi bastante gente fazer isso. Tá? Perfeito, Ivan. Vou dar uma migrada agora de novo para a Bruna, para a gente trocar ideia nesse sentido também de estratégia. Já volto contigo, Ivan. Bruna, qual é o diferencial do 880 Sports Bar? Como surgiu a ideia desse diferencial? E você sabe o que o cliente enxerga de valor no seu estabelecimento? Olha, o que eu vou falar para vocês vai parecer loucura, mas a gente, igual o Ivan falou, nós tínhamos um belo plano de negócio, desenhado, bonito, uma coisa maravilhosa, assim, com perspectivas imensas, que não é à toa que a gente entrou no lucro presumido, mas veio a pandemia. E a gente precisou tomar uma atitude, porque o que aconteceu? Veio a pandemia, o governo falou fecha. A gente não tinha nem 30 dias que estava operando, a gente não tinha nem estabelecido o horário que a gente ia operar, nada. Eu com a equipe contratada, todo mundo aqui, nós fechamos as portas. Depois de 30 dias fechado, a prefeitura mandou um boleto de CMS e nos protestou, porque passaram por baixo da porta e a gente estava fechado, ninguém viu. E foi o primeiro protesto que chegou. Então, tudo que a gente via na televisão, o governo não vai pegar pesado, não vai isso, não vai aquilo. Balela, tá? O empresário, ele sofreu muito com a pandemia, porque não houve perdão de nada. As contas de consumo vieram normalmente, gás, energia, água, tudo. E o preço mínimo para comércio é absurdo. Mesmo o preço mínimo, ele é totalmente absurdo, é uma coisa, assim, irreal. E a gente tinha que pagar essas contas, porque senão o negócio não ia adiante. Um negócio no qual se investiu energia, se investiu dinheiro, um ano aqui para você morrer na praia. E aí, o primeiro projeto, o Caio tinha desenhado para a gente fazer defumação, sabe? Fazer aquelas... E ele comprou uma churrasqueira enorme para defumar carne, e no final não foi usado, porque a estrutura do prédio não permitiu, porque aqui são 3 pisos. A cozinha ficou no último piso e a gente não teria como colocar a exaustão onde estava a churrasqueira, e a churrasqueira não cabia na cozinha. Resumindo, a churrasqueira ficou de enfeite. E na pandemia foi ela que salvou a gente, porque ele falou, a gente tem os barris de chopp que tem um prazo de validade, porque a gente trabalha com chopp artesanal, nós precisamos vender esses barris e nós precisamos fazer alguma coisa. Eu falei, por que a gente não põe carvão na churrasqueira e não vamos vender espetinho? Porque a gente é de Goiás. Lá em Goiânia, espetinho é a melhor coisa que tem. Então, vamos vender espetinho? Vamos. E fui eu, ele e na época o gerente que estava com a gente, o Shalom, fomos para a porta, literalmente na calçada, colocamos essa churrasqueira para funcionar e começamos a vender o espetinho ali na porta. A gente comprou aquelas garrafinhas de vender suco, descartável, e a gente não tinha um delivery desenhado, porque para você ter um delivery, você tem que praticamente montar outra operação. A gente não tinha um delivery. As empresas de delivery estavam sobrecarregadas, elas não conseguiam atender a demanda, porque todo mundo migrou para o delivery do nada. Então, nós tivemos que fazer isso. Resultado, com isso, a nossa proximidade com os clientes foi muito maior, porque era eu, ele e o Shalom que atendíamos ali. A gente se revezava ali, eu ficava no caixa, ele atendendo, eu atendendo, e isso criou um vínculo com as pessoas, que todo mundo passa por mim na rua, fala, menina do espetinho.
lembra daquela situação lá em abril, maio, que a gente estava de não poder abrir o salão, de estar praticamente um lockdown, que foi um lockdown disfarçado, porque só abria mercado, farmácia e... acho que era só supermercado, farmácia e hospital que podia funcionar. Então a gente teve que reinventar e teve que aderir a isso. Só que isso foi o nosso maior marketing. Já interligando o assunto que você vai me perguntar do marketing. Mais do que uma rede social, mais do que uma propaganda na televisão, a gente ganhou credibilidade junto às pessoas do bairro. O boca a boca que é poderosíssimo, né? Nossa, um cliente, eu falo sempre para a equipe aqui, um cliente que sai chateado daqui com um mau atendimento, ele vai falar para 50. Ele vai reclamar, ele vai resmungar e ele nunca mais vai voltar. Só que um que sai satisfeito, ele vem, ele traz a família dele, ele fala bem para um outro. Isso é muito importante, você ter essa relação com o cliente. E lá atrás, lá na pandemia, quando a gente trouxe uma das funcionárias para trabalhar, ela me via na calçada conversando com as pessoas e ela via que eu chamava as pessoas pelo nome. Eu tinha um papelzinho onde eu anotava o nome de cada cliente, porque às vezes você se confunde tudo. E eu anotava, porque você não lembra realmente. E isso, gente, vocês não têm noção tanto que é importante. A pessoa chegar no lugar e você chama ela pelo nome. Você falar o nome da pessoa, a pessoa se sente em casa, ela se sente à vontade, ela sente que ela se sente especial. Isso é melhor que qualquer, olha, a gente não tinha condições ainda hoje a gente ainda não tem, de contratar uma assessoria de imprensa, que é o que os grandes restaurantes fazem. Eles contratam assessoria de imprensa, que tem influência na mídia e tudo. A gente não fez nada disso. A gente foi para a porta batalhar, a gente foi para o Denis falando que bebeu muito aqui. Então, assim, a gente foi para batalha e cada cliente que saía dali, e até hoje eu vou, às vezes, eu que vou fazer as compras e tem coisa que eu vou pessoalmente, principalmente essa questão de embalagem. Embalagem é uma coisa que eu sou muito detalhista com essas coisas. Você precisa, para você vender no delivery, você tem que colocar no preço, lá na sua ficha técnica, o preço da embalagem, o preço do guardanapo, o preço, se você está entregando um sanduíche, quantos sachês você vai colocar por sanduíche. São dicas bem importantes. Isso precisa fazer parte da ficha técnica, para que você tenha uma ideia real do seu CMV, porque não adianta você fantasiar que você está vendendo um produto ali a R$15, que ele te custou 5 porque o preço do insumo é 5. Você tem que computar a taxa dos deliveries, que é altíssima, e eles, por causa da pandemia, começaram a não negociar essa taxa. Então, às vezes tinha produto que, para vender, a gente estava pagando para o cliente pedir. Toda vez que saía no delivery, eu falava, meu Deus do céu. Porque eu já pensava que aquilo ali, ao invés de me dar lucro, me dava prejuízo. Porque eu, além de pagar um insumo funcionário, todas as despesas, eu ainda estava pagando para a pessoa levar. Então, tudo isso você precisa colocar na ponta do lápis. Tudo. Embalagem é uma coisa, assim, terrível. E eu vou pessoalmente lá no lugar comprar. E a pessoa de um outro restaurante, que eu falo que não é concorrente nosso, que a gente vende mais bebida, né? Falou, você que é a menina do espetinho, você me embriagou um dia lá, você me vendeu não sei quantos gins, a gente vendia gin na garrafinha de suco, você já viu isso? E o povo tomava em pé. A gente chegou a ser lacrado pela prefeitura, porque deu aglomeração demais aqui na porta, porque tinha 200 pessoas na porta. Não tinha jeito de você passar na calçada. A gente não deixava ninguém entrar, seguindo todas as regras, mas chegou um dia a fiscal da prefeitura e falou, o que é isso? Festa, é show, vocês fecharam a rua? Falei, não, mas as pessoas não vão embora. Não tem como. Então, esse você tá próximo do seu cliente, você entender o seu cliente. Aqui eu sou louca com um bicho, e a gente tá num bairro que tem muito cachorro, muito mesmo. Às vezes, eu não sei o nome do dono, mas eu sei o nome do cachorro. Então, a gente dá um petisco pro cachorro, tem uma área pro dono sentar com o cachorro. Isso também as pessoas gostam demais. Você ter esse diferencial. Conhecer seu público. Você conhece seu público e adapta para atender o público. Isso, gente, é uma coisa, assim, tão gratificante. Você, aqui no bairro, todo mundo conhece a gente por vender espetinho na calçada.
Mas é uma coisa gratificante, porque eles voltam e falam, olha, a gente tem uma admiração por vocês, porque vocês colocaram a mão na massa, vocês foram para frente, vocês fizeram a campanha de vocês. Teve gente, quando a gente foi lacrado, as senhorinhas passavam aqui na porta e choravam com o Caio, sem nem conhecer. Então você envolve o emocional das pessoas. Esse, para mim, é o marketing mais acertado. Não tem outro. É você ver o seu público, analisar onde você está, você chamar as pessoas pelo nome, você, por mais que seja a primeira vez que a pessoa venha, pergunta o nome, fala, oi, tudo bem, tal, seja bem-vindo, conta um pouco a história do lugar. E quando os seus funcionários vão fazendo isso, a pessoa já vem naquela, vamos lá naquele lugar legal para conversar lá com aquele garçom legal, com aquela garçonete bacana. É muito gratificante. Você vê a coisa acontecendo. Perfeito. Relacionamento é o melhor marketing que tem, né? Melhor que qualquer rede social. A gente tem esse contato. E já falando do marketing, tu já mencionou grande parte do marketing do seu estabelecimento, pode completar ainda mais, mas eu queria saber como é que tu trabalha a comunicação com o teu público nas redes sociais? Tu trabalha isso? Você acha que a divulgação nas redes sociais pode trazer novos clientes e fidelizar eles também? Com certeza. A gente tem várias parcerias que nos viabilizam isso. Volta lá, por isso que eu te falo, tá tudo interligado. Volta lá na compra, você ter uma parceria com um determinado fornecedor, porque o fornecedor te dá produtos para que você fidelize seus clientes. Então a gente consegue fazer algumas promoções, esse fim de semana mesmo a gente vai fazer alguns lançamentos, promoções que eles me mandam um produto totalmente gratuito, eu não pago por isso e eu vendo esse produto para o meu cliente numa promoção. Falo, olha, leva 3 jeans que você vai ganhar uma miniaturazinha, você vai ganhar uma taça. É um mimo que quem está dando na realidade é o seu fornecedor. Você não está tendo custo com isso, mas agrega na cabeça do cliente e ele agrega ao lugar. Então, onde você divulga isso? Em rede social. A gente usa muito o Instagram. A gente faz aquelas campanhas, nós temos um parceiro que era o nosso gerente, o Shalom, hoje faz o nosso marketing. E ele faz aquelas campanhas promocionais, né, que você divulga para ter um raio de pessoas, né, atingidas por aquela publicação. A gente faz no Facebook e no Instagram. Além de pagas, né? São pagas. A gente faz a normal, né, que é o da casa. E a gente mantém uma lista VIP. Como assim lista VIP? Eu já deixo pré-cadastrado no LinkedIn. Volto no LinkedIn de novo, que é meu grande aliado. Eu tenho lá o cadastro de descontos. Por exemplo, eu tenho parceria, do lado do restaurante tem uma faculdade. Eu chamei o pessoal da faculdade e falei, vamos fazer uma parceria? Então eu dou um desconto X para o professor, eu dou um desconto Y para o aluno, a pessoa que está na nossa lista VIP tem um desconto. Então, esses descontos você vai agregando a pessoa. A gente tem promoções que você vem com a camisa do seu time na quarta-feira, que seria um dia de baixa expectativa de movimento. Mas como passam vários jogos, se a pessoa tiver com a camisa do time, o time estiver jogando e fizer um gol, você ganha um chopp. Então, isso chama um pessoal, entendeu? Essas promoçõezinhas que você faz de engajamento para chamar o público para participar, dão bastante resultado. E isso foi importante teu ponto. Tá, tem uma perguntinha aqui da Fernanda. Como você define o quanto investir em marketing digital? Fernanda, eu sou a pão dura da história. Eu sou a cri-cri. Pelo Caio, a gente investia muito, mas a gente colocou um limite. A gente conversou e colocou um limite. A gente determina, vamos supor, R$300, R$400 por mês, depende da capacidade e depende eu gosto muito de ver os resultados. Eu sou adepta total. Não sei se vocês têm contato com o Matheus, da LinkedIn. Ele, quando disponibilizou o LinkedIn, não sei se vocês têm acesso, mas eu sou louca com aquilo. Eu trabalho muito com isso. É o nosso BI de dados, né? Com dados interativos, que tu vai clicando e tendo a perspectiva mais customizável da tua gestão. Eu sou muito movimentada pelo BI. Então, às vezes o marketing me apresenta, porque o nosso marketing é terceirizado,
me apresenta um resultado que eu não acho legal. Aí eu bato de frente com o marketing e falo, olha, eu acho que nós investimos um exemplo, tá, gente? R$300 no Facebook, nas campanhas que são vinculadas com o Instagram, e eu não vi resultado. Que tal a gente transportar isso para o Google Ads? Porque eu acho que o Google, por exemplo, eu que puxo o analítico do Google, e lá ele me dá um resultado de quantos cliques eu tive, de quantas pessoas me pediram a rota para chegar no restaurante, porque qual o meu intuito? Eu não quero ganhar seguidor, eu não quero ganhar curtida, eu quero ganhar cliente dentro da minha casa. Então, eu quero que o cara clique e dê o trajeto para ele chegar aqui. Eu quero saber quantos clientes, através daquela publicidade, chegaram até aqui. Então, a gente põe muito na balança. Tem época que o Instagram tá melhor. Já tem época que o Google tá me dando um resultado melhor. Então, você tem que pôr na balança. E, então, mês que vem, vamos dividir. É 150 para o Google, 150 para o Facebook. Porque não tem jeito. Você vai medir nas suas vendas. Se você não alavancar as vendas... Né? Você sempre... E sempre todas essas... Fernanda, essas bases... te dão esse analítico detalhado, tá? De quantas pessoas foram atingidas, quais regiões, se foi mais do sexo feminino ou do masculino, qual a faixa etária desse público. Então, você tem um relatório muito detalhado com relação a isso. Agora, se fosse para te indicar, eu não sei qual é o negócio, o nosso forte hoje não é o delivery, é mais o presencial. Então, hoje, para nós, eu tenho sentido um resultado mais eficaz pelo Google do que pelo Facebook e Instagram. Mas não deixo de fazer, tá? Nenhum nem outro. Quanto mais, melhor, né? Quanto mais, melhor. E o boca a boca, ele é fatal. Imprescindível. Com ele, é o melhor que tem, cara. Sempre vai ser. Muito certo ouvir uma recomendação de alguém que tu conhece, que tu confia, do que você ouvir empresas te vendendo e dizendo, olha só como eu sou bom. Olha como eu sou legal, né? Exato. A Fernanda perguntou aí, você acha que ajuda a fidelizar? Ajuda. E assim, uma coisa que eu acho que fideliza demais o cliente é você estar sempre presente no lugar. Você como gestor, você tá lá e dá a cara a tapa. Você fala, eu tô aqui, eu tô te vendo, não tá jogado, porque tem muito proprietário que ele não participa, ele não fica ali na operação, ele não sabe como está sendo feito, ele não sabe como funciona o sistema, e quando você mostra para o seu cliente que você está totalmente engajado no seu negócio, a confiança que ele tem parte assim de 5 para 1000, em questão de segundos. Ele passa a ter uma confiança em você, ele passa a falar assim, poxa, ela tá aqui, tá comendo a mesma comida que eu tô comendo, então é legal. Ela traz os filhos dela para comer aqui, nossa, legal, vou trazer os meus também. Então, é uma coisa que agrega a outra. A questão do Instagram para fidelizar, eu não colocaria dessa forma, tá? O que fideliza o cliente é um bom atendimento, é uma comida de qualidade, é um drink de qualidade, é ele chegar e se sentir bem no lugar, ser um ambiente legal, não ter aquele estresse, porque todo mundo hoje já vive muito estressado. Por mais que seja home office, as pessoas passaram a trabalhar mais. Antes você trabalhava naquele período ali, de 8 às 6 da tarde. Hoje não, hoje as pessoas trabalham full time, porque é tudo por tecnologia, então você não desliga, então as pessoas estão muito estressadas, e quando elas têm uma oportunidade de relaxamento, isso é uma coisa incrível. Aqui nós colocamos o PS4, a gente tem PS4, viu? Vocês estão todos convidados para virem conhecer, a gente colocou jogos de salão, nós temos War, nós temos baralho, ficha de pôquer, tem imagem em ação. Tudo isso gera uma experiência, né? Para o cliente totalmente diferente. Exato. Mas é esse ponto que tu está falando. Eu acho que o Facebook e Facebook e Instagram, aqui no mesmo caminho, e o Google, eles atraem os clientes, mas o que vai decidir se vai manter e fidelizar é o relacionamento, é a experiência de consumo, são os pratos, é tudo isso que a gente propôs até agora. Exatamente, a experiência tem que ser agradável, o todo tem que ser agradável. Outro dia tinha um cliente aqui, era 11 e pouco, eu tenho que fechar a porta 11 horas. Eu fechei a porta e eles estavam terminando uma rodada de War.
E a gente esperou, entendeu? Até eles terminarem a rodada, porque é incrível, mas hoje as pessoas não desconectam mais do telefone. E veio uma galera e eles estavam ali totalmente presos no jogo de mesa, num jogo de tabuleiro. E essa experiência eu tenho certeza que eles não têm em outro lugar. Então isso fica marcado. Isso fideliza. Você às vezes está fazendo uma degustação de um prato novo, você oferecer para o seu cliente. Eu brinco que quando for fazer degustação de drink, fazer um shotzinho pequenininho e oferecer para aquele cliente que sempre vem, para ele se sentir especial, para ele, olha, eu estou testando um produto novo, o que você acha? Eu gostaria de saber sua opinião. A pessoa se sente dentro do negócio. Isso acho que fideliza, mais que qualquer outra coisa. Perfeito, muito bem colocado, Bruna. Volto com a Bruna daqui a pouco para as considerações finais. Vamos uma última vez para o Ivan. Última perguntinha, antes das suas considerações finais também. Eu queria saber a mesma coisa de você. Como foi a evolução ao longo dos anos nesse sentido de marketing, da representatividade disso para os restaurantes? E se você acha que esse uso maior das redes sociais aproxima mais os clientes, qual que é a tua opinião sobre isso? Assim, existem outras formas de divulgar, de trabalhar a divulgação do restaurante? Bom, eu estou há 10 anos no ramo de food, mas eu sou formado em publicidade e acompanho há muito tempo, né? Eu não vou falar tanto. Essa evolução é muito legal para quem tem um pouquinho mais de primaveras aí, que vai entender bastante. Cara, é muito legal você ver como lá nos anos 80, 90 era feita a divulgação de um bar, de um restaurante, e como você vê hoje em dia. Hoje você tem acesso a muita informação mesmo. E por um lado que isso é legal, isso facilita, por um outro isso atrapalha um pouquinho também, porque quando você tem um excesso de informação, o teu estabelecimento pode ficar perdido ali no meio se você não soubesse comunicar direito, né? Lá nos anos 80, 90 era muito panfleto, se usava muito gráfica, muito papel, se usava rádio, as rádios tinham um valor um pouco menor do que hoje, algumas vinhetas e tal, tinha muito testemunhal, né, dos caras que iam em restaurantes, aí os apresentadores e tal, isso usava bastante. Hoje você ouve algumas coisas, o Paris 6 faz isso muito bem na 89 hoje, sabe, muita sacada, você continuar usando algumas ferramentas que a galera acha que hoje só existe rede social, a galera acha que só existe o Instagram, só existe o Facebook, e não é isso, né? O boca a boca que a Bruna falou é a ferramenta mais forte que existe, né? Você trabalha com outras pessoas, você conhece outros, tem familiares, etc. E se você gosta de alguma coisa, você vai indicar para essa pessoa. Assim como ela falou que se você não gostar, você vai acabar falando para alguém também. Mas as boas experiências a gente gosta de passar para quem a gente gosta, né? Para os amigos, para os parentes. E isso ainda é um fator muito interessante. Claro, essas mídias sociais são muito importantes. Saber explorá-las é bacana. Mas eu acredito que sempre a Bruna fez uma coisa interessantíssima, que foi contratar gente que manja disso para fazer, porque muita gente acha que não, putz, publicar umas coisas aqui, aí o cara acaba tem um restaurante aí que o cidadão coloca palavras assim meio pesadas, o Rodrigo deve lembrar que a gente até brincou muito com isso. Não saber se comunicar com o público, né? Então é bom buscar uma empresa parceira, nem sempre você tem budget para isso, às vezes ou você coloca ou você vai colocar, ou você coloca aquela grana direto nos veículos, né? Nas mídias sociais, ou você coloca numa empresa de marketing. A assessoria de imprensa é fantástico,
né, quem pode contratar uma assessoria de imprensa é legal, porque a assessoria de imprensa ela te aproxima das mídias, né, te aproxima dos jornalistas, da galera que faz as resenhas, então... Ivan, a Bruna comentou aqui que tem gente com as mídias reversas, fala para as pessoas não irem e dá certo. Sim. É basicamente isso mesmo. Esse cara acho que foi meio que isso, viu? Ele falou tão mal do lanche dele que... E aí quem foi falou que era gostoso pra caramba. Tem isso também, a galera sabe usar bem a publicidade reversa aí, o famoso não clique aqui, é legal. E tem caso que tu também fala, tipo, tão mal do teu lanche que tu acaba convencendo as pessoas que o teu lanche não é bom e tu acaba não indo. Não é o canal, né? Mas saber acho que o mais importante é você conversar com todas as linhas, né? A Bruna colocou legal aqui também. Você falar com adequada da PNL. Você falar com todas as linhas de comunicação, dentro do plano de negócios, voltando lá, e você reservar uma grana para marketing, isso é importantíssimo, que é o que faz girar a tua comunicação, né? Se você tiver isso bem descrito, né? Ajuda, eu estava lendo aqui o que ela escreveu, mas de verdade, o que a Bruna faz, poucos caras fazem, que estar próximo ao cliente. Ela estando próximo ao cliente, o funcionário dela estando próximo ao cliente, fideliza, marca o cara, deixa o cara satisfeito. Eu tenho, ao longo desses anos trabalhando com bares e restaurantes, tem lugares que eu vou e que realmente você se sente muito, mas muito à vontade. Eu tenho fãs que curtem, né, a LinkedIn como fã, e a gente tem alguns estabelecimentos que a gente curte como fã mesmo. Por quê? Porque a gente é muito bem tratado nesses lugares, não porque a gente e às vezes nem são clientes nossos, tem alguns que nem são, mas são quando você é muito bem tratado, você gosta, você quer voltar, né? Eu acho que o primordial exatamente. Ivan, considerações finais, estamos finalizando aqui o tempo do nosso webinar, considerações finais que tu pode passar para o pessoal sobre a gestão, como trabalhar bem a gestão do estabelecimento deles. Bom, é um apanhado de tudo isso que a gente falou, é um apanhado do que tem na primeira webinar, lá na segunda-feira, sobre compras, o que foi colocado toda semana no nosso Insta lá, que o Fernando Claus fez muito bem durante toda a semana, vários tópicos, vários toques que foram dados ali. Não existe um método preciso, né, uma fórmula mágica, porque se existisse o cara que tem a fórmula mágica, coisa, seria muito esforço. O cara que tem a fórmula mágica, ele ia ficar milionário vendendo essa fórmula mágica e todo mundo ia ficar também, mas não existe, né? Tem que ter muito suor, tem que ter dedicação, estudo. Uma coisa importantíssima para quem tá começando ou já tá até um bom tempo também. Eu conheço bastante gente que vai lá fazer nossos treinamentos. A pessoa fala assim, putz, eu acabei de fazer um treinamento assim sobre gestão e tudo mais e tô querendo pegar o back-office aqui para trabalhar melhor. Puta, quando eu ouço isso é muito legal. É muito legal por quê? Porque ele vai usar melhor a ferramenta, vai usar melhor o nosso retaguarda, ele vai extrair relatórios e, principalmente, ele vai ter resultados. E esses resultados sendo positivos, ele vai crescer, vai também, da mesma maneira que o dono do estabelecimento faz a propaganda boca a boca, os clientes deles fazem o boca a boca, os nossos também fazem a propaganda boca a boca, e é isso que a gente quer. A gente quer o cliente engajado, o cliente usando a ferramenta, buscando mais informações para poder gerir melhor o negócio dele. Tá? Utilizar todo o potencial da nossa plataforma para, por consequência, conseguir atingir o potencial completo do estabelecimento. Sim, e para isso a gente tem um time de treinamentos muito engajado e pronto para ajudar todo mundo que precisar. Tá? Isso aí. Tá certo, Ivan. Bom, agradeço.
foi muito legal participar, agradeço de coração mesmo pelo convite. Prazer foi todo meu. E vai ser a primeira de muitas aí, se Deus quiser. É isso aí. Muito obrigado, Ivan. Valeu. Obrigado, gente. Vou voltar para a Bruna agora, as considerações finais também. Oi, gente. Agora voltar para finalizar, né? Para finalizar, faça até o jabá também aí, né? Fazer um convite para a galera visitar o 880 Sports Bar para quando estiver batendo aquela fome, quando quiser ver um jogo de futebol, um jogo, uma corrida, jogo de basquete, futebol americano, beisebol, o que tiver pintando aí, ou quiser beber aquela cerveja artesanal. Gente, pode vir para ver até campeonato de bocha, tá? Não tem problema. A gente colocou aqui, a gente vai assim. A gente tem espaço, viu? Viu, Ivan? Para a festa de final de ano, tá? Pode avisar o pessoal, já avisa o Matheus, que a festa vai ser aqui. A gente tem um espaço reservado para isso. Vamos cobrar. Cobrar o Matheus. Pode cobrar, o Matheus conhece aqui, a gente tem um espaço que a gente fecha e faz a festa, eu separo um andar só para vocês. Ó que beleza, já tô vendendo o pacote de final de ano. Ô, louco. Vai ser maravilhoso, já tô ansioso por você, vou cobrar ele mesmo. Pode cobrar. Primeiro, agradecer o convite da LinkedIn. Para quem trabalha para quem trabalha com restaurante, eu indico a LinkedIn, super indico, porque eu fiz uma pesquisa de mercado bem minuciosa. Quando eu fechei com a LinkedIn, a Lilian, que me atendeu, ela me ligou, porque eu tinha fechado com a Stone, e ela me ligou, falou, deixa eu te apresentar o produto. Eu falei, cara, eu já tô com o contrato assinado com um XYZ. Ela, não, mas me deixa te apresentar o sistema. E quando ela me apresentou, eu fiquei boba. Até de vez em quando eu ainda chamo a Lilian. Eu falo, Lilian, você me convenceu a ficar com a LinkedIn e eu tive uma sintonia muito bacana. A equipe de treinamento, a equipe de implantação, a equipe de venda, o comercial, que é a Lilian, eles são muito engajados e eles preocupam, igual eu falei dessa questão de você atender bem o seu cliente, saber o nome do cliente. Eles são assim. Eu me sinto, toda vez que eu ligo na LinkedIn, eu já conheço pela voz de quem atende lá no suporte. Eu já sei quem está falando do outro lado. Isso é muito bacana. E a pessoa também sabe que sou eu de cá, que eu perturbo lá o dia inteiro. E eles são olha, não, eu acho que não tem nenhum outro sistema que é com o suporte 24 horas igual a LinkedIn. Quem trabalha bar e restaurante, a gente funciona até de madrugada. Normalmente, né? Agora vetado 11 horas da noite. Mas na normalidade, os sistemas não te dão suporte 24 horas. Outro dia eu fiz um teste e liguei para a LinkedIn 1h da manhã. Atendeu. Gente, atendeu. Eu lembro até quem estava de plantão era o Souza. Te fala até quem estava de plantão. E eu liguei para tirar uma dúvida, porque o Caio tinha me perguntado alguma coisa, eu não soube responder na hora, a gente nem estava aqui mais. E eu liguei, a pessoa atendeu e me ajudou na hora, não tocou 2 vezes, já estava atendendo. Então, gente, eu acho que é um todo, sabe? Você saber utilizar o sistema, porque tem muita gente também que não sabe usar. Você saber, você tem um time aí excepcional de treinamento. Eu falo até que os vídeos no YouTube, começou uma pessoa nova comigo na parte administrativa que está trabalhando com o sistema. E antes de eu fazer o acesso dele, eu falei, primeiro você vai entrar no YouTube e vai ver os treinamentos que tem no YouTube. E ele já se familiarizou só com aquilo ali. Quando eu fiz o acesso, é como se ele já conhecesse. Então, são muito, muito didáticos. E eu falo que o sistema é muito simples. Para você não aprender só se não quiser. Porque os relatórios são um pouquinho mais complicados, as coisas, mas se a gente liga, por exemplo, eu estava procurando um relatório há muito tempo, e esse relatório estava lá na minha cara e eu não estava vendo. E outro dia, eu acho que foi não lembro se foi o Bruno ou o Lima que me ajudou e falou, Bruna, mas isso tá, ou eu vi o treinamento do Ivan,
Falei, Ivan, onde você apertou para aparecer isso aqui? E eu mostrei para a pessoa o treinamento, eu mandei o vídeo, falei, onde que eu aperto? E aí eu descobri que estava lá, toda a informação está no sistema. Então, essa parte é primordial, você ter um feedback, você ter uma retaguarda, porque a LinkedIn é nossa retaguarda. Não só o nome retaguarda, né? Mas você tem ali o seu backstage. Você tem ali os bastidores do que você está fazendo no dia a dia. Você consegue dar um relatório. Outro dia a gente fez uma reunião com o nosso advogado, que a projeção é da gente futuramente multiplicar o 880, fazer franquia. Eu consegui só com um relatório da LinkedIn, eu apresentei os números para ele. Eu já dei uma projeção não baseada naquele plano de negócio inicial, porque era totalmente diferente, fora da realidade que a gente vive hoje. Mas eu consegui apresentar os números, assim, eu cliquei em 2 lugares e já me deu pronto. Por isso que é muito importante você ter uma pessoa no administrativo que faça o lançamento exato de tudo que acontece. Você consegue extrair as informações, você consegue passar para a sua contabilidade, eu mando para a contabilidade e pronto. Até sua folha de pagamento, você sabendo trabalhar no LinkedIn, você tem a folha de pagamento no LinkedIn. Você consegue separar os custos. Eu falei lá atrás que eu procuro pulverizar nas fichas técnicas o custo operacional. Que é a embalagem, é o gelo que você usa que tem custo, tudo isso você tem que pulverizar de alguma forma, e eu faço isso na ficha técnica. Mas o LinkedIn é um dos poucos sistemas que te puxam esses custos de forma separada. Quando você vai fazer o cadastro de qualquer item, você consegue selecionar se aquilo é custo variável, se é custo operacional, se é investimento. E quando você puxa o relatório, ele te dá isso assim de uma forma maravilhosa. E com o LinkedIn, é Cube mesmo ou é Cube? Cube. Ele te dá colorido e te dá, assim, é lindo. Para todo mundo que eu mostro, eu printo e mando separadinho, é incrível. Então, você tendo uma frente, uma equipe engajada, você tendo um sistema de confiança como é a LinkedIn, você vai longe, vai embora. Só trabalhar bem, custo, preço de venda e ficar em cima, senão não anda, né? Mas é isso. E convido vocês todos a virem conhecer, quem estiver em São Paulo. Quem não for de São Paulo, quando vier a São Paulo, venham conhecer. O bar é bem legal, bem diferente, uma proposta totalmente diferente. A gente espera ficar aí no mercado muito tempo. Isso aí, vai ter nossa festa de final de ano lá, se você quiser. Vai ter a festa de final de ano da LinkedIn aqui, tá? Pode falar pro Matheus. Matheus veio aqui, ficou de voltar com o cachorro e não voltou. Mas eu vi a cobrança ao vivo pro Matheus a cobrança aí. Tô cobrando já ao vivo para ele ver que a gente aqui não tem essa. A gente faz evento cachê, porque tem muito judeu no bairro. A gente inventa e faz do jeito que vocês quiserem. Perfeito. Combinado já, então. Muito obrigado pela tua presença, viu, Bruno? Foi um prazer para a gente da LinkedIn contar com você, com toda a sua experiência aí no webinar. Pessoal que está assistindo, esse webinar encerra nossa semana de gestão, mas ainda tem conteúdo pingando lá no nosso Instagram, @LinkedIn Plataforma. Perdeu alguma parte desse webinar? A gente vai disponibilizar pílulas na próxima semana também desse webinar para vocês conseguirem acompanhar um pouco mais. Vamos marcar o 880 para participar aí também. E muito obrigado por terem participado, acompanhado nessa semana de gestão. Vão ter outras, fiquem ligados para o nosso próximo webinar. A gente vai divulgar tudo no nosso canal do Instagram, vê o nosso canal do YouTube também, segue o pessoal aí do 880 Sports Bar e até a próxima. Obrigado, Bruna. Obrigado, Ivan. Obrigada, gente. Obrigada, boa tarde. Valeu, Bruna. Tchau, tchau. Obrigada, Rodrigo. Tchau, Ivan. Um abraço. Um abraço.